ciclismo em Portugal, tem andado aí por outras paragens, ou esteve durante alguns anos noutras paragens, voltou também muito recentemente para apoiar o filho. Vamos conhecer um dos pilotos mais dotados, mais brilhantes, mais loucos também por vezes, quando era hora de o ser, até porque na altura ele tinha concorrência bem louca também. Boa noite, Pedro. Apresento-vos o Pedro Moura, um homem de Penafiel que voava de Moto 4, tanto no Super 4 como no todo o terreno. Boa noite, Pedro. Boa noite, Rui. Boa noite também para todos os meus amigos. Pá, é um prazer enorme para voltar aqui a reencontrar-te do lado de cá, das câmaras. Tu foste o primeiro entrevistador a fazer uma entrevista a sério para a televisão há 20 anos atrás. Pá, portanto, eu não podia recusar este teu convite. Pá, é um orgulho estar aqui. Ainda me lembro que, a gozar contigo, uma das perguntas que te fiz nessa entrevista em Lousada foi qual era a importância do feijão encarnado na Segunda Guerra Mundial, e tu ficaste a olhar para mim e para os teus colegas de equipa e pensar assim: o que é que este burro está aqui a perguntar? Que isto não tem nada a ver com isto. Lembras-te disso ou não? Eu lembro porque assim, tu sabes que eu dentro da pista eu desenrascava-me bem, mas quando tinha as câmaras, pá, ficava assim um bocado intimidado. E tu tens capacidade também de pôr as pessoas à vontade, mas na altura fiquei mesmo assim surpreendido. O que é que eu vou dizer? Isso no ar, não é? Editaste. Olha, tu durante muitos anos foste um dos mais espetaculares, mais rápidos pilotos também que tivemos no Superquad e no todo o terreno. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Vou-te dizer também que ainda há pouco estava a ler aqui qualquer coisa, ou à procura de mais qualquer coisa sobre ti, e li uma entrevista de um piloto em 2014 que dizia, ou afirmava nessa entrevista, que um dos ídolos que ele tinha quando veio para as corridas era o Pedro Moura. Queres que eu te diga quem era o piloto? Podes dizer? O Ricardo Carvalho, o Antraco, para que se perceba o tamanho que tu tiveste nas corridas em Portugal e que agora estás a procurar ter outra vez, mas com o mais jovem. Mas vamos falar de ti primeiro. Pedro, por onde é que tens andado estes anos? Eu sei que estiveste fora de Portugal. O que é que andaste a fazer até voltares? Pá, assim, olha, antes de mais só para tocar no ponto aí do Ricardo Carvalho, sabes que eu também sou muito fã dele. Não é? Foi um piloto que quando chegou, eu naquela prova em Baltar, começou a chover, eu disse assim: poça, este gajo da maneira que anda nisto há 4 tempos está-se aqui a chegar à minha beira, como é que é possível? Vou ter que ter cuidado com ele, não é? Só que depois, entretanto, no ano seguinte, terminou o Super Quad, mas pronto, só esta parte. Voltando agora ao que eu andei a fazer durante 12 anos, que andei em Angola. Fui lá a primeira vez levar uma coleção de fatos, né? Como tu sabes, aqui a minha família trabalha na área da coleções, e havia lá a primeira feira internacional de Luanda, a Filda, e eu vi através da internet. Eu já tinha ido lá numa visita com um amigo meu, daqui também, e fiquei naquilo. Eu disse: pá, acabou a guerra, agora aquela gente precisa também de tudo um pouco que nós temos aqui. Deixa-me experimentar aqui uma aventura, não é? Sabes que eu nunca gostei de estar assim parado sempre no mesmo sítio, não é? Começa-se a tornar monótono. Eu disse: deixa-me experimentar aqui esta aventura. E pronto, lá peguei, meti uns 60 ou 70 fatos na mala, lá arranquei para Angola. Aquilo, pá, foi um sucesso tremendo na altura. Eu, ao fim de 3 dias, ok, já não tinha fatos para vender a ninguém. Pá, fiz grandes amigos lá. Pá, aquilo era um nível de vida, uma coisa mesmo à parte, não é? E eu, sabes que eu sempre gostei de aventura e dessas situações todas. Pá, entretanto, vim a Portugal. Pá, ainda cheguei a pensar e procurar também apoios para, se calhar, implantar lá um negócio, mas acabei por ter lá um cliente importante que eu ia levando a mercadoria e vendia para outros clientes. Pá, entretanto tinha lá amigos daqui, outros amigos que eu incentivei também a ir para lá. Pá, e andava assim, ia lá 3 meses a trabalhar e 3 meses de férias cá, 2 meses lá, 3 ou 4 meses cá. Foi basicamente, não foi 12 anos seguidos lá, no terreno. Eu estava lá e vinha cá, andava sempre a viajar.
Entretanto, 2009, 2010, a coisa começou a ficar banal, não é? Tu já em qualquer lado encontravas de tudo, não é? Aquilo, passar 4 ou 5 anos, os preços caíram drasticamente, já não compensava fazer assim tanto da maneira que eu estava a fazer. Pá, numa viagem, porque sabes que depois para lá tinhas problemas com vistos, não é? A gente tirar o visto era uma coisa muito complicada. Ir para o consulado às 4 da manhã, para ganhar vez, para tirar o visto, era muito complicado. A uma altura, pá, estava lá e não consegui renovar o visto. Então eu tive que sair pela fronteira da Namíbia. Pá, e apaixonei-me por outro país. Apaixonei-me por outro país, acabei por conhecer ali, ter uns contactos ali na fronteira, e eu, pá, pus-me a pensar para mim, eu disse, pá, antes vendia-se aqui fatos ao pessoal agora, mas este pessoal precisa mesmo é de comer e de beber. Portanto, vamos tentar aqui trocar um negócio para tentar conseguir fazer as minhas viagens na mesma para a África. E foi aí que, pronto, que aconteceu. Tive mais 3 anos na Namíbia. Estava... O que eu previ que ia acontecer, acabou por acontecer. Que era Angola, foi cortado o acesso aos dólares a Angola, então as pessoas eram obrigadas a vir comprar a África do Sul, a Namíbia, e aquela fronteira começou a explodir. Só que aquilo explodiu tanto que num mês aquilo foi invadido por chineses, por tudo quanto era gente. Conclusão, acabar por ter que cortar o acesso dos Kwanzas para trocar ali. Pá, acabou o negócio também. E já estava lá na altura com o meu filho também, e voltámos para Portugal. Voltámos para Portugal, pá, quando dei conta estava nas corridas, não é? Levei o miúdo ali a Baltar, dar uma voltinha, os miúdos, não é? Os dois que eu tenho 2 aqui, um mais velho e outro mais novo. O mais velho, pá, gostou, mas o mais novo, pá, eu vi assim algo e aquela vontade de correr. Quando dei conta, passado 3 meses, estava no Campeonato Nacional. O gajo ganhou logo a primeira corrida. Pronto, olha, até aqui já tem 4 títulos nacionais, já tem mais títulos que o pai. Imagina. Uma medalha no Campeonato do Mundo, que está aqui atrás a camisola dele e o colete aqui. Eu também fiz questão de ficar aqui. Estes troféus não são meus, estes troféus são dele. Olha, já vamos falar dele naturalmente, até porque faz parte da tua história recente, mas eu quero que todos aqueles que estão a ver-nos neste momento, entretanto posso dizer que já chegaram aqui alguns amigos nossos, o Pedro Vivo, também já chegou aqui o Marco Pedroso, temos também os habituais, o Tiago Mira, o Francisco Silva, o Chico Banana está aqui também connosco, o grande Chico está aqui também já a acompanhar-nos e tem estado todas as noites aqui também comigo, e ainda bem, boa noite Chico, e muitos mais têm estado a chegar. Eu falei ontem também um bocadinho, até através do Facebook, com um dos teus maiores rivais de sempre, se não o maior rival de sempre. Já sabes quem é que eu estou a falar? Estou a falar do Inca, do Paulo Sousa, que sem dúvida foi, para mim, que acompanhei as vossas 2 carreiras, o teu grande rival. É verdade. O Paulo sempre foi aquele rival que o primeiro ano eu não lhe dei hipótese nenhuma, não é? Como ele sabe também, não teve hipótese nenhuma, mas era sempre aquele piloto que quando eu olhava para trás era sempre à procura de ver onde é que ele vinha, porque de resto, pá, tínhamos lá grandes pilotos, mas eu estava muito bem preparado fisicamente também na altura, e o Paulo, na verdade, pá, sem dúvida era um piloto que tinha que estar sempre a contar com ele, porque era o que estava mais perto do meu calibre, e na altura nós não falávamos muito, porque dentro de pista éramos rivais e cá fora cada um ia para a sua tenda, mas passados uns anos, e ainda hoje falamos, até acerca disso também, tornámos amigos, não é? Como é lógico. Vocês não se falavam nem muito nem pouco, vocês não gramavam um do outro nem pintados, nem com mel, nem com morangos com açúcar, nada. Vocês na altura
eram mesmo inimigos. Nunca se desrespeitaram na pista, isso é verdade, nunca foram desleais um com o outro, mas vocês não se gramavam. Nem vocês, nem as equipas. Era uma rivalidade como eu vi poucas vezes em alguns campeonatos. Não, essa parte é assim, não é num gramavam. Não é? Dentro da pista era uma coisa, cá fora era outra. Não é? E às vezes, como tu falas, as assistências também é que provocavam certas situações. Não é? Mas a nós passava para o lado, não é? Que ele sempre me respeitou, também sempre eu respeitei ele. Isso sem dúvida. Vocês sempre foram os dois grandes pilotos do nosso Super Quad. Houve mais, naturalmente, também o Alfredo Souza, que era sobrinho do Inca, também o Hugo Simões, também passou pelo campeonato o Ricardo Carvalho, naturalmente. Lembras-te certamente daquela Yamaha com motor R6, com semi-chassi R6, numa altura em que todas as loucuras se cometiam no campeonato nacional. É verdade, é verdade. O Ricardo Carvalho teve-se a matar nessa moto. Aquilo andar para a frente, cuidado, só que é para curvar. Era zero. Olha, e havia também os RSTs. Os RSTs eram os canhões que toda a gente queria primeiro andar, mas depois rapidamente percebiam que não conseguiam dar conta daquilo, porque aquilo era um quad muito especial. Entretanto, o Alfredo Souza já chegou, o Paulo Souza também já chegou, já nos estão aqui a acompanhar. Boa noite aos dois. Passei ao Pauzincas, todos. Mas os RSTs eram as máquinas e tu conseguiste nunca ir buscar um RST, apesar de teres pensado nisso. Tu pensaste numa altura em ir buscar um RST, mas mantiveste sempre fiel ao teu Banshee, cheio de pimenta, que não cabia mais. Pá, é verdade, não é? Eu também, sabes que eu tive a sorte, não é, de ter aqui também o Luís Correia sempre a acompanhar a minha carreira. Aliás, a primeira corrida eu nem imaginava o que eu andava, não é? Foi ele próprio que me incentivou a dizer, não, tens que ir fazer uma corrida e tal. Foi quando fomos, primeiro foi aqui em Lousada, que veio o Vítor Santos, o Zé Silva, que eu fiquei com a moto de origem completamente. E depois fomos a Bragança. Sim. Bragança, uma prova impressionante, com muito pó. Eu caí logo na terceira volta, que aquilo eram 13 km à volta das antenas lá, e eu caí, parti a cana do nariz, mas estás a ver aquele espírito que eu tinha também, meti-me em cima da moto, fui, não consegui recuperar, ganhei a prova, e estava lá o Sr. Luís Cardoso, da coisa da moto, e a má, não é? E ele perguntou ao correio, disse, quem é este piloto? Diz lá, o piloto, é a primeira vez que ele está aqui a correr, e a semana seguinte estava em Vila Real, piloto oficial Yamaha. E eu talvez... Ficaste sem net. A internet agora falhou ali para os lados do Pedro. Ele estava aqui a contar como chegou às corridas. Vamos ver se ele, entretanto, recupera então a rede, mas chegou também outro dos grandes nomes do nosso motociclismo, o Henrique Nogueira. Boa noite, Henrique. Falou-se também do Luís Correia, muito bem, como o Chico também já referiu. Espero que o Pedro possa então rapidamente regressar. Eram grandes tempos das corridas na altura. O João da Franca, entretanto, tinha aqui uma pergunta também: quantos cavalos tinha o Banshee? Acho que nem ele sabe. Eram muitos e havia que dar conta deles. Essa era a pior dor de cabeça para todos. O Paulo Souza, também o Pedro e todos aqueles que na altura utilizavam maioritariamente motos a dois tempos no início do Super Quad em Portugal. Só mais tarde começaram a aparecer as motos a quatro tempos. Já apanhei aqui alguém a falar também dos RST com motor KTM 525, foi o Tiago Mira, precisamente. Esses chegaram um pouco mais tarde. Os primeiros que chegaram tinham motor KX 500, depois com mais potência, mais cilindrada até, cilindrada aumentada, e tinham a particularidade de ter também duas velas para ajudar a que aquilo fosse ainda um bocadinho mais explosivo, e era o José Ribeiro também um dos responsáveis pela vinda desses RST que eram construídos na Suíça para Portugal. O Pedro, entretanto, perdeu-se. Infelizmente, veremos se ele consegue voltar ou não. Não consigo para já
ter novamente o Pedro, vamos ver se ele consegue fazer novamente a ligação, isto numa altura exatamente, Tiago, dos Duncan, que eram importados para Portugal pelo Vítor Santos, outro dos nomes também com muita história e talvez aquele que mais fez pelos Moto4 em Portugal. Vamos ver se conseguimos ter o Pedro. Agora vou recebendo aqui uma mensagem no Facebook. Vou-lhe pedir a ele para ver se ele consegue novamente entrar. Talvez tenha caído a rede, porque aqui deste lado ela continua a trabalhar e por isso é que vocês continuam a poder-me ver. As 9 da noite começam a ser muito complicadas também porque os operadores alegadamente vão cortando um bocadinho a torneira a esta hora e talvez também por estar muita gente em casa, alguém se queixa que são os operadores, mas também muita gente em casa. O José Ribeiro, entretanto, também a esclarecer, que eram os KTM 612 monocilíndricos, que tinham também grande capacidade explosiva mesmo, e eram motos de homem. Naquela altura não havia motos simpáticas de conduzir, antes pelo contrário, todas as motos eram muito difíceis, mas sem dúvida alguma que todas elas foram magistralmente dominadas por estes mesmos pilotos. O Paulo Sousa, também o Alfredo Sousa. Entretanto, o Nuno Matos aqui a falar que se tem que começar a fazer os diretos às 19 horas. Talvez possa ser essa a solução, Nuno. Vamos ter que experimentar para ver se conseguimos fazer antes do jantar. Às 21 horas foi de alguma forma uma eleição quase que unânime por parte de alguns que antes de termos começado estas transmissões pediam para ser às 21, mas se calhar vamos ter que mudar a hora e procurar uma hora de menor tráfego para conseguirmos então ter maior largura de banda, se assim poderemos dizer. Isto enquanto continuamos à espera que o Pedro tente resolver ali o problema dele com a internet. Não está fácil para o Pedro, já percebi. Ele está a tentar novamente ligar-se à nossa transmissão. Eu vou tentando também aqui enviar mensagens pelo Messenger para conseguir. É uma situação nova. Deixamos de ter um direto a 2, passamos a ter um direto a 1. E parece que o Pedro já está preparado para entrar novamente. Já está aqui novamente e cá está ele. Já chegou outra vez o Pedro Moura. Eu já não sabia aqui o que é que havia de dizer. Alex Carvalhais, uma entrevista com o Vítor Santos, com o Bertinho Terror, com o Arnaldo Martins e com o Dredd ao mesmo tempo. Tu não estás bem a ver a confusão que era. Não é possível. E isso não é possível. Um de cada vez, perfeitamente possível. Todos ao mesmo tempo, não. Ia dar muita confusão. Nem tu imaginas a confusão que ia dar. Pedro, estávamos a falar da tal corrida em Vila Real, então, já como piloto oficial Yamaha. Aí, depois de Bragança, estávamos ainda numa fase todo o terreno. Todo o terreno foi a primeira prova que eu fui fazer, não é? Aquilo... estava aqui, eu moro aqui em Santa Marta, tinha o Stão Pinto ao lado, o Correia trabalhava lá, tive a sorte que ele trabalhava lá ao lado, pá, e o Arthur no escritório dizia, não, pá, tu se calhar chegas lá e tu andas, o primeiro prémio são 180 contos e tal, porque assim, eu nunca ganhei dinheiro em nenhuma corrida, mas aquela, o primeiro prémio era 150 à geral e 30 à classe. Eu disse, pá, mas isso aí o primeiro vão estar lá os tubarões todos. Ele, pá, vai estar lá tudo, do que é do Nacional vai lá estar tudo. Mas pronto, toca arranjar uns pneus, moto de origem. Conclusão. Pá, entretanto, chega um cliente lá do Stão Pinto, de um amigo, o pai do Carlos Máquina, que é um grande amigo meu também, que tinha comprado uma moto do Paulinho Quintanilha, também outro amigo meu de Felgueiras, que andava muito de moto, mas depois, entretanto, partiu uma perna ou uma coisa assim e vendeu a moto. A moto tinha escapes FMF, guiador, acelerador rápido, já aqueles pequenos pormenorzinhos que eram o mínimo indispensável. Então, a minha moto novinha em folha, eu dei-lhe as minhas carnagens e o material de origem novo em troca dos escapes, o depósito de 22 litros,
os nef bars, o acelerador rápido, pronto, troquei material novo por material usado de competição. Lá fomos nós para a corrida. Um amigo meu, o Vitinho, tinha uma pick-up na altura, nós moto em cima da pick-up, bidão de gasolina, uma saca com ferramenta só para trocar uma vela e dinheiro no bolso para a corrida. O Correia, o Zé Valdemar, o Chico, o Lano, o Paulo Esquinho, foram todos lá ver a corrida. A corrida, chegámos lá e tal, eu não tinha experiência nenhuma. Como é que era o arranque? Alemãs. As motas todas em linha, então nós íamos a correr, saltávamos para cima da moto e arrancávamos. E eu disse, opá, está aqui um pó do caraças. Na altura, o Bianchi Prato, eu lembro-me, não conhecia, não é? Mas era um ídolo na altura, quando de ouvir falar, de já ser um campeão e tudo. Lá a queixar-se, opá, isto não há condições para esta corrida, isto é muito pó, não sei o quê. E eu disse assim, opá, eu tenho que arrancar logo na frente, senão não vai ser fácil. E assim foi. E, pá, quando eles dão um arranque, nós vamos a correr de trás para a frente das motas, e eu estás a ver, não é? Com estas pernas grandes e com a genica que eu tinha, nem fui à volta. Saltei para cima da moto, já tinha o kick selado, ponho a moto a trabalhar, arranquei logo nos 3 primeiros. Mas tu acreditas que eu passei 1, 2, quando vou em segundo, eu ia-me a seguir pelo capacete do piloto, eu não ia ver nada, só pó. Estás a ver? A Moto 4 a fazer aquele pó todo, eu só ia ver o capacete a reluzir. Pá, às tantas, a moto prendeu, eu mandei um tombo cair, a viseira veio para dentro, partiu uma cana de nariz, mas eu não senti quase nada na altura, não é? Levantei-me, puxei a viseira para o lado, endireitei assim, meti os óculos em cima da moto, a moto estava direita, arranquei na mesma, não perdi nenhum lugar, nem nada. Conclusão, à terceira volta estava em primeiro lugar. Tirei logo 2 minutos, em 12 km tirei 2 minutos ao melhor tempo que havia da pista. E foi sempre assim até ao fim. Faltavam 2, aquilo eram 2 horas sempre a andar, faltavam cerca de 25, 30 minutos, aquilo demorava mais ou menos, era 2 voltas mais ou menos que faltava para acabar. Na penúltima volta eu venho com aquela vibração toda e com o tombo, os escapes, estás a ver aqueles FMF têm, entre o coletor e a ponteira tinha as abraçadeiras, não é? Aquelas abraçadeiras soltar-se e eu estava com a moto a fazer um barulho, estás a ver aquelas banchas, não é? Sem ponteira, a sair direto dos coletores e eu com os joelhos a apertar os coletores, eu ali aflito, eles a mandar-me parar porque me ia desclassificar porque aquilo estava a fazer muito barulho e não podia, não sei o quê. Quando vou passar, eles de lá da assistência a mandar-me parar e eu afundo sempre. Só acabei a prova quando vi a bandeira xadrez, mesmo, pai, foi uma prova espetacular. Tirei o capacete, estava todo inchado, aqui todo cheio de pó, e eu, na altura, o Luís Cardoso viu isso e também disse alto, pá, tenho aqui um piloto que ele não desiste nem por nada, não é? E este piloto pode dar, se calhar foi uma das coisas, não sei, até nunca lhe perguntei, mas acho que deve ter sido uma das coisas que o levou depois a falar com o Correia e a convidar para eu ir correr para a Yama. Pá, mas foi espetacular. Depois dessa prova ainda há outra história mais para a frente, posso-te contar. Pode ser, é do Terras del Rei ou não? Não. É que o Chico está aqui a pedir para eu te perguntar pelo Terras del Rei. Vamos já, mas então deixa-me só terminar esta rápido. Depois há uma história muito curiosa que sabes, depois eu antes de correr era tipo um street racer, não é? Sempre fui, eu gostava mais de andar na rua, não é? Aqui com os meus amigos juntávamos à sexta-feira ou sábado, íamos aqui para cima para a Anta, fazer peões e aquelas habilidades todas que eu gostava de fazer. Ali em Bragança nós estamos já mais pertinho de Espanha, não é? Pá, os putos novos, 180 contos no bolso, estás a ver? Uma ajuda, não é? Para os mecânicos que vieram connosco e tal, que eles vieram-se embora, e eu e esse meu amigo, o Vitinho, que era um amigo inseparável na altura, ele tinha a pick-up e eu tinha a moto, não é? Portanto, ele tinha o transporte para nós ir para qualquer lado, íamos para os Picas, para a Maia,
eu tinha um capacete diferente que usava lá, que era para não verem que era corredor. Então, estava desses andamentos. E pegámos, metemos a moto em cima da pick-up. Por onde é que nós fomos? Para a Espanha, para Sanxenxo. Durante uma semana estivemos lá em Espanha, Sanxenxo, no hotel, a andar de moto, a passear, a conhecer, tirámos umas férias que a gente também merecia, não é? Depois de ter partido a cana do nariz. Sem dúvida. São histórias, não é? São histórias fantásticas. Já lá vamos à do Terras del Rei. O Chico não vai ficar sem a história. Entretanto, chegou também o João Vigário, diz que vamos precisar de 3 dias de direto para conseguirmos que tu contes as histórias todas. O Nelson Pinto tem aqui uma também para contares, para falares da Banshee e do Turbié na variante. Era precisamente, era aqueles picanços que nós íamos fazer. Aí, opa, nós temos aqui uma variante, e então havia amigos também de carros que se picavam comigo. E eu aqui, nós sexta-feira e sábado, tinha aqui um barzinho que eram momentos, nós passava ali e o pessoal já sabia por onde é que ia, então juntávamos ali. Olha, só para tu teres uma ideia, juntava-se ali tanta gente que aquilo ao fim de 2 meses ou 3 houve alguém que soube que se juntava ali centenas e centenas de pessoas levar para lá uma barraca para vender cachorros. Só para o espetáculo que a gente ia para lá dar, não é? E opa, misturava-se carros e tudo, e eu era de moto. Era o que tinha na altura. Exatamente. Olha, o Nuno Matos diz também que uma queda na Avenida do Samar, que a tua irmã te foi apanhar na cama todo inchado. Essa aí foi antes da Banshee. Antes da Banshee eu tive uma Blaster. Coisa boa. Blaster, aquilo é um bocadinho estreitinho, não é? Para o que eu andava, a moto só durou 3 semanas. Eu aqui no Sameiro tenho uma reta muito grande, mas como aquilo também não dava assim muita velocidade, só dava assim para aí uns 120, ou 100 ou 120 abaixo, Blaster, na altura que era uma 200. Então eu ia até Santa Marta, quase à entrada de Santa Marta, vinha tomar lanço, entrava para o Sameiro dentro, e depois, não sei se tu conheces aqui a igreja do Sameiro, em Penafiel. Sim, sim, sim. Chegas, ou viras à esquerda para ir para a igreja, ou viras para ir para baixo. Eu viro para a igreja, só que aquilo é um Szinho, a fundo, não é? Eu toco um bocadinho com a roda direita no passeio, a moto começou aos tombos, passei por cima de um carro, para tu estás a imaginar, e a minha aflição, pá, era a moto era nova, e eu vou pegar na moto, a moto já lhe faltava uma roda toda partida, e tu não te aleijaste e tal, o capacete partido, um buraco aqui nas costas, a deitar sangue e tal, e eu estava preocupado era com a moto. Pá, na altura, não é? Tinha a moto há pouco tempo, em casa também ninguém gostava de corridas, estavam sempre preocupados que eu me podia aleijar, ou disto, ou daquilo, e aquilo era uma preocupação aí, pá, já não vou ter mais moto. E lá arranjei maneira de o Daniel Ramirinho, um amigo meu daqui, foi buscar a carrinha dos presuntos, que é de um restaurante aqui de baixo, para carregar a moto, com outros amigos que lá estavam, vieram-me levar a casa, vamos ao hospital, eu disse, não, pá, não vou para o hospital, eu vou a casa, só que aqui atrás, eu tinha aqui, e ainda tenho a marca, um buraco que havia um dedo. Eu fui a casa, pá, tapei aqui com uma toalha, não sei o quê, pá, um bocado pisado, ainda meio atradoar. Acabei por adormecer. De manhã, o meu pai é que foi ver, eu estava cheio de sangue e tudo, disse, pá, tens que ir para o hospital e pronto. E acabei por ir para o hospital. Não é? E a moto, outra coisa, depois a moto, não tinha compostura, a moto, não é? Sim. Foi aí que veio a Banshee, que eu disse, não, aquela moto é muito estreitinha, pá, tem que ter uma moto mais larga um bocadinho, tem lá uma que é melhor, que é mais segura e tal. Foi aí que veio a Banshee depois. Foi aí que começou. Muito bom, muito bom. Olha, vamos para as corridas outra vez, porque a tua carreira foi nas corridas. Na altura corriam. Eu ia às corridas fazer outras coisas, mas vocês corriam em muito sítio totalmente diferente, numa era de ouro também do Supermoto ou do Superquad, que era gerida e muito bem pelo Duarte Forjás. Por exemplo, corremos em Olhão, corridas
de rua haviam muitas, e aí tu eras o rei, sem dúvida alguma. Talvez por essa experiência toda dos picas que tu fazias aí à volta de Penafiel e na Zona Norte. Sim, sim, sim. Opa, era onde havia mais risco, que não havia margem para falhar e opa, eu sentia-me, sabes que eu uma altura que eu e a Mota éramos um só, não é? Eu comandava a Mota com a cabeça, não é? E olha, realmente, opa, era uma pista, não, aquilo era uma zona industrial, até, na Sim, altura, sim. não é? E eu encaixava muito bem, assim como em Santarém, a primeira prova do Superquads que foi em Santarém também era do género, mas lá em Olhão nós a curvar lá no meio daqueles passeios que não dava para errar, com o público a passar com os pneus ali rente aos pés do público e tudo aí não dava hipótese. E um grande piloto também que tínhamos lá de Olhão, na altura um grande piloto, O Ruben Faria? o Galo, qualquer coisa Galo. Corria nos Moto 4 também. Não, corria de moto, de pista, mas também tinha um Moto 4 ou uma coisa qualquer, e na altura foi lá fazer essa corrida. Ok, já me lembro sim. Entretanto, o João da Franca, que todos conhecem porque é o fotógrafo das corridas, aqui olha um espetáculo, mas ele perguntou há pouco quantos cavalos tinha o teu Banshee, sabes ou não? Não, pá, olha, vou-te dizer, se me perguntares agora, a nível de mecânica dos kartings do meu filho, ou disto ou daquilo, eu sei muito mais do que o que eu sabia na altura. Porque tu sabes que eu tinha a vantagem, eu tinha o Luís Correia e eu nunca me precisei de me chatear a pedir a moto não está a carburar bem ou a suspensão, não, porque ele olhava para mim e conhecia tão bem a minha maneira de condução que ele já punha aquilo tudo a jeito, tudo direitinho. E nós nunca levámos um motor, o último motor que foi ele que o fez, sabes, aquela moto que veio da América que não estava preparada para os superquads aqui, e mesmo o motor, o Correia conseguiu ver como é que estavam aqueles cilindros e consegui fazer uma evolução daquilo, uma coisa melhor ainda, não é? E nunca levámos aquilo a um banco de ensaio, mas opá, tinha muitos cavalos, tinha E muito, aumentavam-lhe a cilindrada ou não? 410 ou 420. Bem, era a única hipótese e voltámos a perder o Pedro. O Pedro voltou a escorregar. Isto é, os picas nas vias rápidas de vez em quando dão nisto. Na altura, então, um Banshee muito, muito, muito artilhado. Andavam com gasolina de avião, que também me lembro muito bem disso acontecer, com essa necessidade e aqui também muito investimento que havia na altura para os pilotos conseguirem então ter máquinas muito competitivas. O Pedro, entretanto, voltou a escorregar nas curvas da internet. Veremos se ele volta rapidamente ou não. Ele irá tentar, com toda a certeza, regressar de novo aqui ao nosso convívio. Ficámos com ele congelado. Esperemos que ele possa novamente regressar o mais depressa possível. Ele vai tentar ligar de novo. Eram sem dúvida alturas muito animadas que tivemos nesses campeonatos nacionais de Superquad, Supermoto na altura também muito competitivo, foram também anos de ouro para o Cristiano Fernandes, naturalmente, que também nessa altura já competia, e há pouco falava do título do Paulo Sousa 2014, um título que acabou por ser confirmado em Lousada, se não me falha a memória, numa altura em que competiam também o Miguel Farrajota, o Hélder Rodrigues, o Walter Martins, o Ruben Faria, eram muitos os pilotos que estavam nas duas rodas e também nas quatro rodas tínhamos um fantástico lote de pilotos com o Pedro, também o Paulo Sousa, que esteve aqui connosco e tem estado aqui connosco também, juntamente com o Alfredo Sousa e o Zé Ribeiro. Eles faziam parte da equipa dos RST, que era sem dúvida a equipa que mais dores de cabeça dava ao Pedro Moura. O Ricardo Carvalho chegou a ter um chassi ou um semi-chassi R6, com motor R6 também, no seu Moto 4 para tentar dar réplica aos RST e também ao Pedro Moura, também nessa altura o Hugo Simões, o João Paiva, pilotos que andavam todos eles de Banshee, que era sem dúvida alguma
a máquina que todos tentavam bater. O André Gomes diz-me que a gasolina que utilizavam custava 500 escudos o litro para poderem competir. João Costa também a referir nas duas rodas o Nuno Rocha, piloto que agora também acompanha o filho, o Fred, que está nos campeonatos nacionais de enduro e também a conseguir bons resultados. Eram tempos de ouro, como diz o Luís Rocha, com muita gente a conseguir na altura resultados impressionantes e a elevar bastante o nível do campeonato nacional. Era gasolina, diz aqui o Chico, 128 octanas, bidões de 50 litros, custavam na altura 68 contos cada um. Sem dúvida, números assustadores que mostram bem como era competitivo esse campeonato nacional. O Pedro vai-me enviando aqui mensagens pelo Messenger que está a tentar novamente voltar então até junto de nós, está pronto já, quase a entrar. O Pedro Moura também teve um Banshee com motor 426, mas isso já foi numa fase muito final no Pereira. Pedro, estás de volta? Volta. Pode mandar aí alguém a cortar uma linha aqui da internet, que olha isto não... Pedro, certeza que é aí um amigo teu de Penafiel que está aí a tratar de ti. Olha, falávamos há pouco e estávamos aqui a comentar enquanto tu foste e vieste da gasolina. O Chico estava-me a dizer que era muito cara a gasolina que vocês usavam porque os vossos motores eram mesmo muito artilhados. 1250 escudos o litro, sabes que eu nunca mais me esqueço disso, não é? 64 contos um bidão de 50 litros custava na altura. E quantos bidões te gastava? Quantos? Quantos litros gastavam por fim de semana? Gastava mais ou menos um litro a cada 2 minutos, porque nós nem fazíamos a média aos quilómetros, aquilo era ao minuto. Exato. Aquilo era um absurdo. Não é? E tinha que ser mesmo daquela gasolina, porque senão o pistão detonava, não é? E estragava. Eu basicamente, a moto de corrida era só 2 ou 3 treinos, primeira manga, segunda manga e acabou. Depois aqui fazíamos um testezinho antes da corrida, que eu depois tinha outras motas de treinos, não é? E aí já eram motores normais, que aquilo não dava para andar a treinar com aquilo, não é? Fazíamos um testezinho antes e tu sabes que aquilo, tu abrias, o pistão ficava limpinho, limpava tudo, não é? Aquela gasolina era mesmo qualquer coisa, pá, de espetacular. Olha, entretanto, o Ricardo Oliveira estava-me aqui a perguntar qual era a origem dos RST. Eram suíços e eram construídos à mão, e era o José Ribeiro, que também anda por aqui, que na altura os trazia para o Paulo Sousa e também para o Alfredo Sousa. O Paulo Sousa diz que a dele andava com a gasolina mais barata, que ele não tinha dinheiro para mais. Estava com aquele motor, o motor dele tinha quase o dobro da minha cilindrada. Não precisava. Olha, o Zé Ribeiro confirma isso, diz que os RST andavam com gasolina 98. Eu andei, ele levou-me uma vez a experimentar a Viana do Castelo no cartódromo, ele convidou-me, fui lá experimentar uma moto dessas. Olha, e era muito diferente das tuas? A condução era muito diferente. O que é que gostavas mais? Pá, gostava muito mais da Banshee. Isso, aliás, eu disse logo a ele na altura, claro, aquilo a puxar para a frente em reta, mas depois a curvar, tu tinhas quase que te deitar. Ali, entretanto, o Pedro caiu outra vez quando estava a explicar as diferenças entre conduzir então o RST, ele que o conduziu então em Viana do Castelo a convite do Zé Ribeiro. Obrigado, Zé, também pela ajuda que vais dando aqui para trazer mais informações sobre os RST, que tu também chegaste a correr com eles em muitas ocasiões no campeonato nacional. Havia aqui mais gente a pedir para o Pedro contar histórias do todo o terreno, apesar dele ser declaradamente mais fã do Superquad. Vamos ver se conseguimos ainda que o Pedro consiga regressar e contar-nos a tal história que o Chico há pouco pedia da corrida no Algarve. Vamos ver
se ele consegue então ter banda de internet para o conseguir fazer. Não é fácil por vezes, conseguimos ter então internet em todo o lado, não é por aqui que ela vai falhando, felizmente, mas o Pedro eventualmente numa zona um pouco mais complicada, e nesta altura em que também muita gente está em casa, acaba por vezes por ser um pouco mais difícil conseguir ter uma largura de banda. Não temos sentido problemas, até porque hoje se não me falha a memória, a 12ª noite que estamos aqui à conversa e não aconteceu, mas naturalmente pode sempre acontecer. São os imprevistos dos diretos. Se estivéssemos a fazer isto gravado, teria sido muito mais simples e cortávamos, editávamos e vocês pensariam que estávamos sempre a falar em direto. O Ivo Grácio vai aproveitando aqui para mandar então uma alfinetada, diz que é o Alfredo Souza que está a cortar a internet. Não sejas mau, Ivo. Tu também andavas na altura nas corridas do Campeonato Nacional Supermoto, andavas e muito bem, fizeste parte também desses anos de ouro do Campeonato Nacional, mas não é de todo o Alfredo que estará a cortar a internet. O Alfredo que também andou então nos Moto 4 e chegou a ganhar o Campeonato Nacional, se não me falha a memória, no que às contas dos 4 tempos diz respeito, numa altura em que começou a haver as 2 categorias nesse Campeonato Nacional. O Paulo Sousa estava com 2 tempos e o Alfredo com 4 tempos, com motor KTM 4,5, se bem me lembro, era a moto utilizada pelo Alfredo e acabou também por ser campeão nacional. Não sei se em 2014, no ano em que o Paulo Sousa foi campeão, mas conseguiram também os dois garantir títulos nacionais. O Pedro está a tentar novamente entrar em direto connosco. Exatamente, confirma-me o Alfredo que foi campeão 4 tempos. Obrigado, Alfredo. Já lá vão uns aninhos, mas sem dúvida que foram anos que marcaram e é fácil recordar esses momentos. Ricardo Carvalho, nos últimos anos de Superquad com a Yamaha 4,5, sim, era o homem que acabava por dar réplica aos RST, mas não era de todo fácil. Acho que estamos a falar já de alturas diferentes. A altura em que o Pedro estava, o Paulo Sousa, com grandes corridas, foi sem dúvida a época de ouro. Vamos novamente para o Pedro, ele vai entrar já de seguida. De novo, Pedro, bem-vindo outra vez. Olha, os nossos seguidores estão a pedir para tu contares a história do Terras del Rei. Pá, mas tem tantas histórias. A do Terras del Rei eu ganhei. Terras del Rei. Ou ele não está a confundir com a outra prova que era no Alentejo. O Terras del Rei era lá embaixo no Algarve. Sim. Qual? Onde é que diz isso? Onde é que fala? Quem é que fala nisso? Que é foi o Chico Banana. Não, ele deve estar a confundir com outra prova. O Terras del Rei eu ganhei. Com outra prova em Moura ou qualquer coisa que eu caí, ia na frente, não é? Que sabes como é que era no teu terreno, não é? Eu vinha do Superquads no teu terreno, ou ganhava ou batia, não é? Ou taça ou gesso. E penso que seja dessas. Onde é que era o Francisco Quirino? Lembras-te daquele amigalhaço, o Francisco Quirino? Era de Beja. Era de Beja. Qual é a prova que havia lá perto de Beja? Tivemos o raio de Beja aí, sim senhor, sem dúvida. Não era... E havia um raio em Sozel, que era ali um bocadinho mais abaixo, se não me engano. Onde é que o Chico fala nisso? O Chico tem que se explicar melhor qual a história, porque lá o Terras del Rei, eu lembro-me bem que ganhei a prova e depois até era o Joaquim Amandio Santos era o locutor ao fim, que é conterrâneo aqui de Penafiel, e admirado ser ele ao fim, não sei, acho que não tem nada a ver com isso. Olha, estávamos aqui também a falar da famosa Banshee com motor 426. Essa foi ali uma experiência que tentaste fazer também e resultou ou não? Resultou. Por um lado resultou.
não é? Para o todo terreno era uma moto que gastava menos gasolina, conseguia aguentar de uma assistência até à outra, não é? Porque abaixo gastava muita gasolina, não chegava, não conseguíamos fazer 80, 90 quilómetros seguidos. Só que pô, o problema era aqueles descompressores que elas tinham na altura às 4h26, um gajo só para pôr a trabalhar aquilo partia uma perna, não é? E era complicado. O Pedro Vivo, entretanto, lembrou-nos que a prova junto a Beja era por tel. Era Portela, pronto, em Portela eu sei o que é que se passou, pá, mas isso aí foi uma violência muito grande, não é para estar aqui em direto na televisão a falar. Pronto, vamos deixar essa para trás. Vamos agora sair um bocadinho das tuas corridas, propriamente, e vamos aqui, estamos a entrar nos últimos 15 minutos, vamos falar do Pex Moura. Para quem não sabe, a alcunha do Pedro sempre foi o Pex Moura Júnior. Fala-me do que é que esse miúdo ainda não ganhou, porque ele já ganhou nos karts, já ganhou nos barcos, faz parte de seleções nacionais. Esse miúdo é, sem dúvida, um prodígio que está a nascer e que, se calhar, muito pouca gente o viu ainda. Pá, é verdade, eu próprio ele surpreende-me e aquilo que eu procuro transmitir-lhe, não é? Como atleta, é ele preparar-se bem fisicamente, porque o resto, o gajo quando chega à pista acontece com naturalidade, não é? E sabes que ele está aqui, já está aqui a armar-se, está aqui todo babado, já o gajo todo contente, está aqui já a dançar e tudo, aqui a armar-se em fino, não é? E Já está não se pode armado. não estragas o cavalo, estás a ver? Não se pode dar muita moral, que é para ele não ficar estragado, não é? Aquilo que eu lhe digo é que ele tem que estudar, não é? Que é o que está a fazer agora, aqui em teletrabalho, e depois treinar, que é uma coisa que eu gosto muito nele, que ele tem uma vontade muito grande também sempre em treinar, em ser o melhor, tem aquela vontade de vencer, mas na verdade ele a nível de condução teve uma prova em Espanha que eu aí fiquei a ver isso, pá, eu tenho aqui um caso sério e eu preciso é de alguém que me ajude para conseguir dar oportunidade ao meu filho que eu não tive, porque também já era velho, quando com 20 anos já era velho, não é? Mas ele tem 9 ainda, não é? Que foi em Espanha, a primeira prova que chegámos para fazer em Espanha, para tu imaginares, o karting foi de boleia com uns amigos, outra equipa que ia lá correr e opá, deu boleia para o karting, e eu levei o mecânico e o piloto e uma mala de ferramenta assim pequenina na mão, sem tenda, sem nada, não, com tenda, uma tendazinha pequenina também, mas pá, tudo ficámos lá, aquelas equipas de fábrica, estás a ver em Espanha, tudo ali, caminhões, tendas, e nós uma tendazinha de 3x3 na terra, ficámos lá na terra. Pá, o gajo vai para dentro de uma pista que não conhecia de lado nenhum, vai para lá andar, pá. Entretanto, cronometrados, começa a chover, eu não tinha comprado pneus de chuva, não é? Porque sabes que temos que comprar pneus lá na hora porque são marcados, não podes levar os pneus de casa, não é? E eu levo pneus para treinos, que era da mesma marca, lá na Mois, estamos a falar de Rotax, não é? Que era as melhores corridas. O troféu Rotax acaba por ser muito melhor que o campeonato nacional dito em si, porque tu no Rotax tu levas o teu filho, mas ele vai competir com 15 ou 20 ou 30 pilotos que têm motor igual, cada um tem o seu karting com as suas afinações, mas é pneus e motor tudo exatamente igual. E escape, só recebes o escape antes de entrar para dentro de pista, que é para não irem lá depois aqueles habilidosos fazer aquilo funciona à maneira. E então eu não tinha pneus de chuva, vou a correr comprar pneus de chuva, quando cheguei não tínhamos máquina para desmontar pneus, falhou os treinos cronometrados, não é? E eu disse, pronto, quer dizer, estava ali nos 3, 4 primeiros e agora vai arrancar de último. Eu só me apetecia chorar, estás a ver? Tu fazes 900 km a ver o teu filho ali a andar numa prova e tu a veres, não é? Ele ali no meio, acontece isto, eu fiquei de rastros. Entretanto, aos treinos cronometrados, não foi, não é? Não pôde entrar,
foi declarada pista molhada, tinha que ser com pneus de chuva. Vai para a corrida, arranca do último lugar, à quarta volta já está nos 5 primeiros da frente. Estava a pista molhada e o gajo a curvar, como eu até hoje nem sei como, porque ainda não tinha visto andar à chuva assim, num circuito daqueles, e ficou toda a gente parva a ver como é que ele estava a conduzir. Ganhou a corrida, e eu cheguei ao filho, mas ele, pá, eles se não arrumavam, eu passava por eles, eu estava a andar, eu estava seguro. E eu sei que tu fazes ali slides de 20, 30 metros, sabes o que é que estavas a fazer? Eu sei o que é que estava a fazer. E eu cá fora aquilo meteu-me, e eu disse, pá, isto aqui já está na naturalidade dele, tá? Ele não estava a fazer nada que tivesse sido treinado para aquilo ou não, aquilo já é uma coisa que nasceu com ele. E pronto, pá, e fiquei muito contente com aquilo, e eu disse assim, olha, agora estamos em primeiro em Portugal, em primeiro em Espanha, vamos ter que ir até ao fim. Não é? Pá, e olha, e desgracei a minha vida, não é? No fundo, entre aspas, porque sabes que o karting, aquilo é uma coisa que fica muito cara, fica quase tão caro ou mais do que as Moto 4 na altura, não é? Olha, e no karting ninguém quer comprar fatinhos, pois não? No karting ninguém quer comprar fatinhos como em Angola. Não, no karting não. Ali no karting tu já tens que ter o teu fatinho. Olha, eu estava há pouco a reparar. Olha, estava há pouco a reparar aí também na tua camisola. Essa camisola tem aí um nome que é histórico aí no Norte, que é o Foz Pinheiro que te mate. Foz Pinheiro que te mate, mas que alguém já te disse o quê? É que eu vi isso assim, olha, é pequenininha, eu vou-te dizer, esta camisola é uma camisola que eu até gosto muito, que é de memórias, que foi as primeiras corridas que eu fiz, foi no Foz Pinheiro que te mato. Não é? E eu andei o dia todo com ela. E quando cheguei, disse, pá, vou trocar, vou pôr uma ali da Speed Freak, ou da Fox, ou da Yamaha. Da Yamaha nem tenho nada aqui. Mas peguei isso, não, vai Foz Pinheiro que te mato. Foz Pinheiro que te mata é mesmo à medida. Não é? Portanto, olha, já foi alguém que tu conheces? Ou já tinhas ouvido alguém falar? que já viu, mas também sei porque temos alguém amigo que é um fã do Foz Pinheiro que te mate, que é o António Pinto da JP, não é? O irmão dele é que é o autor também, não é? Exatamente, e o irmão. Olha, mas para quem não é daí da zona, que está agora a pensar assim, o que é esta porcaria do Foz Pinheiro que te mate, explica-lhes lá o que é. Pô, o Foz Pinheiro que te mata era uma maneira de acabar com os street racers que havia aqui na cidade e de fazer algo já um bocadinho com cabeça, tronco e membros. Não é? em que o Jorge Pinto fazia um troço de rally que tinha início, tinha fim, e havia um cronómetro a funcionar, e os carros tinham que ter roll bar, ou não, ao início, não é? Como o meu Fiat 127, a primeira vez que eu fui correr lá, não é? Para tu imaginares, não é? Aquilo em 30 carros eu fazia 25º ao subir, ao baixo era 7º e 8º, não é? Porque ele embalava, não é? Não tinha potência, mas... Pá, e ficou uma coisa mítica, não é? Se calhar até através daí, hoje em dia, já tenho uma coisa mais avançada, que era o Penafiel Racing Fest, que costuma acontecer aqui nos últimos anos, em Penafiel, né? E este ano espero que aconteça outra vez, se calhar vai ter que se adiar mais um mês, ou 2, ou 3, por causa da situação que está, mas sabes que aqui Penafiel é uma terra que mais campeões nacionais tem a nível nacional do desporto motorizado, de carros, de motas, não é? Temos Felisberto Teixeira, Joaquim Jorge, Joaquim Santos, Jorge Pintos, Luís Silvas, temos aqui uma série de campeões de motas, Luís Correia, Luís Aguiar, o Pedro Moura. Tu conheces muitos daqui, não é? Sim, sim, sim. Estás a ver? Pá, temos que dar jus à tradição da terra, não é? Pá, também temos outra situação, porque há quase 20 anos foi-nos também um bocado prometido que íamos ter uma pista aqui, não sei o quê, pai, e nem andam a ver, pá, e vamos ver se daqui a uns anos pode ser que consigamos, não é? Que é um dos meus sonhos também, e dos nossos amigos todos aqui apaixonados
das corridas, de ter uma pista para todos, não é uma pista só de um, ou dois, ou três, ou este é que é o dono, não, é uma pista para todos. E eu acho que talvez um dia consiga esse sonho, não é? Para ver o meu filho a correr numa pista aqui da nossa terra, porque, pá, na verdade nós somos uma terra de campeões e temos que zelar pelos nossos interesses, não é? Sem dúvida alguma. Estás a falar de pistas, qual foi a pista que mais gosto deu a competir? Pá, foi Montalegre, não é? Montalegre, nós metíamos a cramalheira maior que tínhamos lá, chegávamos ao fundo de Montalegre a uma velocidade, pá, não sei, mas perto dos 200 à hora, não é? Que sabes que tivemos que meter aquele sistema duplo de travagem na mota à frente, porque aquilo nem travava, nós chegávamos lá tão depressa, a moto andava tanto que tivemos que meter um sistema duplo de travagem que era para conseguir travar lá ao fundo, em condições. E Montalegre era uma pista espetacular. Pá, a parte do Alcatrão tinha muita segurança, não é? Tinha aquelas escapatórias. Depois aquela entrada para a terra, pá, era assustadora, não é? Uma pessoa entrava lá a fundo, alguns, e pá, foi espetacular essa pista. A pista de Baltar, pronto, a pista que a gente tem sempre no coração, que é a pista daqui, também foi um espetáculo, foi lá que fui campeão, no segundo ano, fica sempre na memória, mas aquela de mais gozo a nível de velocidade foi mesmo Montalegre. Tu falas dessa entrada na terra em Montalegre, que era realmente muito, muito rápida. Na altura, vocês precisavam, em momentos, para fazer a diferença, precisavam ter uma certa dose de loucura, precisavam desligar a ficha ou não? Era um bocadinho. Sabes que eu normalmente andava sempre na frente e eu controlava essa dose de loucura para não exagerar. Eu normalmente essa parte de desligar a ficha fazia quando era aqui na cidade, no Street Racers, e de parar o trânsito aqui, aquelas maluqueiras na altura, aquelas loucuras da juventude, não é? Pronto, sempre respeitar as pessoas e quando a polícia vinha a gente fugia, não andava, não ficava ali à espera deles também, a gozar com as pessoas, ou que fugia, pronto, e depois se encontrava um e desculpe lá, não vou fazer mais isso, E era assim, pá, a juventude, não é? A juventude. Tinha que ser. Olha, estou aqui a apanhar gente a perguntar quando é que voltas a fazer um Porto Alegre. Eu tenho apanhado nos últimos tempos também, por exemplo, o Pedro Vivo vai voltar às corridas, ele que também fez parte do todo o terreno nessa altura. Já pensaste em voltar a fazer uma corrida, nem que fosse pelo gozo de voltar a cheirar uma corrida? Pá, eu a uma altura e agora com os meus filhos a crescer, que eu disse, eu nunca mais vou sentar em cima de uma moto destas. Porque se escapei até agora, também não é agora que vou ficar debaixo de alguma. Mas agora, tu quando me falaste, o Pedro Vivo a voltar às corridas, mas estás a falar de corridas que é de todo terreno ou de superquads? Todo o terreno, Superquad, infelizmente não temos na altura, mas olha, o Pedro Vivo já está aqui a convidar-te para fazeres o Porto Alegre com ele este ano. Pá, este ano, já? Ainda falta tanto tempo. Pá, é assim, o convite também vem de quem vem, que era um piloto espetacular que nós tivemos sempre no todo terreno e que tenho um grande carinho por ele, desde já mando-lhe um abraço e os meus parabéns pela coragem. Só, pá, é um caso a pensar, não é? Eu sabes que o meu sangue corre corridas e eu não posso dizer que não a uma coisa dessas. Não é? Agora tenho que começar a preparar fisicamente também, porque na altura um dos grandes segredos que eu tinha estava muito bem preparado fisicamente. Eu treinava aqui com a equipa de polo aquático, com os miúdos novos, para uns campeões aqui da altura, e eles ajudavam-me imenso nessa parte. Eu agora não é, sou treinador de bancada de um piloto de kartings e de barco, não é? Portanto, olha, mas o Pedro Vivo tem uma coisa boa para tu poderes ir, vai de Banshee. Pois, e Banshee é a melhor máquina. É a melhor máquina. E o Henrique Nogueira, que está aqui também connosco, diz que está disponível para patrocinar. Portanto, a partir deste momento só não vais se não quiser. Ele ainda tem idade para ir correr também. O gajo tem idade para ir correr. É um grande piloto, o Henrique Nogueira. É sim, senhora. E ele também vai. Se tu fores, ele também vai. Eu acredito que se tu fores, ele também vai.
Lá, falta aí o Vitor Santos, que o gajo é que tem aí as motas também agora, lá as máquinas. Pá, mas ele está lá sempre. Ele está lá, ele ainda não largou as corridas. Nada, pá. Esse não tem sangue, tem gasolina nas veias. É a lenda das Moto 4. Sem dúvida alguma. Olha, Pedro, terminámos a nossa horinha. Espero que aceites o convite do Pedro Vivo e que a gente se possa encontrar numa corrida ainda durante este ano. Eu e o Vivo já combinámos que nos vamos encontrar em alguma delas, nem que seja em Porto Alegre, precisamente, que é a grande corrida. Muito obrigado por ter estado aqui comigo e com toda esta malta. Tivemos mais de 200 esta noite, o que mostra que toda a gente segue ainda com muito carinho aquilo que tu fazes ou aquilo que tu fizeste e que certamente deram por bem emprego esta horinha que tivemos aqui os dois, ou melhor, os 220 quase, porque não tivemos aqui os dois sozinhos. Muito obrigado, Pedro, e vamos falando. Rui, muito obrigado para ti, por tudo, pá, tudo bom. Olha, deixa-me só aqui, está aqui o meu filhote está aqui muito preocupado, quer ver quem é o Rui Belmonte. Manda lá Rui. Manda um beijinho para o Rui, anda lá. Quero te ver a ganhar corridas, hein? Mais corridas, mais corridas. Olá, Rui, um abração, pessoal. Grande abraço. Fica bem, obrigado, abraço.